Falando sobre o IOF, uma das dúvidas dos investidores é o impacto dessas medidas alternativas na renda fixa, nos ativos de renda fixa, já que instrumentos, como você viu, como LCI e LCA, entraram na mira do governo. E para entender melhor isso, eu converso agora com o Guilherme Almeida, que é head de renda fixa da Suno Research, que aparece aqui na tela comigo. Muito bom dia, Guilherme. Prazer ter você aqui. Bom dia, satisfação é toda minha. Guilherme, queria começar exatamente pegando um gancho nessa fala do deputado Arnaldo Jardim, que prevê um impacto inflacionário no setor de alimentos com a taxação das LCAs. Por outro lado, o setor imobiliário também já prevê exatamente que com o comprometimento do funding e a concessão de crédito mais cara, tenha-se também um impacto principalmente nas taxas de juros praticadas no mercado imobiliário. A gente pode, de fato, projetar um aumento dos preços? Sim, é natural que a expectativa seja de um aumento dos preços, justamente porque o custo de captação aumenta, né? Quando você tem uma realidade que sai de um produto isento para a cobrança, ainda que uma alíquota mínima de 5%, isso eleva o custo de captação das instituições que emitem ali uma LCI ou uma LCA. E com um custo de captação maior, é natural que esse repasse de custos ele ocorra diretamente na ponta, e quando a gente analisa esse repasse na ponta, isso implica em um crédito mais restrito, mais caro para financiamento imobiliário, por exemplo, e consequentemente para o processo produtivo e abastecimento, né, das prateleiras ali, principalmente de produtos do agro. Então, de fato, a expectativa é de que essa majoração, né, em relação a mais carga tributária, implique em um preço maior, em um custo maior na ponta. E pensando no comportamento de ativos, também isentos de imposto, Guilherme, a gente pode esperar uma migração desses dos recursos que, a gente sabe que a população brasileira majoritariamente tem investimentos bastante conservadores. A gente pode pensar em algum tipo de migração para outros ativos tão seguros quanto, por exemplo, CDBs ou CDIs? Bom, a princípio eu não vejo necessidade do investidor a reavaliar a sua alocação, né? Principalmente porque aqui a gente está falando no contexto de uma cobrança de uma alíquota de 5%, que, querendo ou não, ainda é inferior àquela praticada nos produtos que são tributados. Você citou o exemplo do CDB. O CDB ele segue a tabela regressiva do imposto de renda, começando ali nos 22,5% e desaguando nos 15% para o investimento de longo prazo. Então, ainda assim, uma cobrança de alíquota de 5%, ela é inferior a essa praticada na tabela regressiva, e se ocorrer uma mudança nessa tabela regressiva, ainda assim vai ser inferior aos 17,5% uniforme que o governo intenciona implementar. Porém, aqui eu chamo atenção a outro fato, né? Nós precisamos avaliar quando da implementação da medida de fato, do estabelecimento dos 5% de imposto de renda para os produtos isentos, quais serão as taxas ofertadas pelos emissores diante dessa nova realidade. Naturalmente, o custo da emissão vai aumentar e a gente precisa avaliar qual que vai ser a taxa ofertada ao investidor no momento do investimento. E pensando nessa alíquota fixa, de 17,5% estudada pelo governo, a intenção da equipe econômica, de acordo com a apuração da CNN, do nosso diretor de jornalismo em Brasília, Daniel Hittner, é aumentar a liquidez do mercado. Há essa perspectiva? Isso está em linha com aquilo que, do ponto de vista prático, deve acontecer, Guilherme? Bom, eu ainda tenho dúvidas se isso vai de fato gerar aí um aumento de liquidez, né? Fato é que aumentar, você fazer o processo de harmonização de alíquotas e de correção de distorções, isso é tecnicamente positivo, né? Porque vai promover ali o que a gente chama de isonomia e acaba melhorando o desenho tributário vigente aqui nos investimentos. Em tese, isso no fim das contas permitiria que todos pagassem menos impostos. Só que o desenho como que está sendo estruturado, né, o que foi discutido e o que nós tivemos acesso em termos de intenção de implementação de fato, é que muitas dessas medidas focam no aumento da arrecadação e não no corte de gastos e não na sustentabilidade da dívida. Então é bem provável que daqui a pouco tempo o governo vai precisar revisitar essas medidas para buscar mais e mais arrecadação. O receio é que muitas dessas alterações de agora sejam revisitadas próximo aí à eleição, no próximo ano ou daqui depois do período eleitoral. E o grande ponto nessa uniformização, né, nessa adoção da alíquota de 17,5%, é que, por um lado, ela vai beneficiar aqueles investidores que investem visando o curtíssimo prazo, mas vai desestimular aqueles que fazem uma alocação de longo prazo.
Porque hoje, qual que é a realidade daquele que investe pensando no longo prazo, a um prazo acima de 720 dias? No pior dos casos, no pior dos cenários, em uma alíquota que irá incorrer no investimento, ele pagará uma alíquota de 15%. Com essa nova realidade de 17,5%, nós teremos 2,5 pontos percentuais de custo tributário adicional para esse investidor. O grande ponto é que, nesse cenário, com um custo tributário mais elevado para uma exposição de longo prazo, esse investidor vai fazer uma alteração na composição da sua carteira, privilegiando ativos de curto prazo. Justamente porque hoje, no curto prazo, esse investidor paga ou 22,5% ou 20% de alíquota e agora terá uma alíquota de 17,5%. Então, essa troca intertemporal, né, de uma visão de longo prazo para uma visão de curto prazo, pode aumentar o fluxo de negociação. Porém, o grande ponto é: será que nós teremos recursos suficientes para financiar aqueles projetos estruturais de longo prazo que de fato são beneficiados por essa mentalidade, por essa visão de investimento que o investidor tem para prazos mais alongados? Então, eu enxergo a medida como sendo neutra do ponto de vista de arrecadação e, do ponto de vista estrutural, pensando no investidor, na formação de um patrimônio, de uma carteira previdenciária, eu avalio como sendo negativa, justamente porque desestimula essa alocação de longo prazo. Neutra do ponto de vista de arrecadação, isso puramente pela questão da alíquota, mas se a gente parar para pensar exatamente na transferência, voltando para a taxação de LCIs e LCAs, a gente não, o governo pode sofrer algum tipo de, né, uma perspectiva de uma arrecadação menor do que esperada, não? Bom, na questão do estabelecimento dos 5%, de fato, a gente tem a expectativa de aumento da arrecadação, né? Justamente porque você sai de um cenário isento para um cenário onde há a cobrança aí dos 5%. O questionamento hoje gira em torno de como que ficarão as novas emissões a partir do próximo ano, a partir da implementação dessa medida. Hoje, qual que é a realidade considerando LCIs e LCAs? Ambas têm um estoque de pouco mais de R$ 1 trilhão. As LCAs são 573 bilhões e as LCIs 463 bilhões, segundo os dados mais recentes da Anbima. É um volume considerável de recursos. Nós precisamos avaliar o impacto do estabelecimento desse imposto, dos 5%, no custo das novas emissões e na receptividade dos investidores, na receptividade do mercado em relação às novas taxas ofertadas. Se a demanda se arrefecer, é bem provável que as emissões vão cair e aí a arrecadação do governo tende a ser frustrada, né? Justamente porque o volume de emissões poderia diminuir. Mas tudo isso ainda está no campo de especulação, né? Justamente porque nós precisamos ver o desenho final e a amplitude das medidas e como que o mercado vai absorver esse custo adicional nas emissões. Lembrando aqui que a gente está falando de LCIs e LCAs, mas é bem provável que entre nesse pacote as CRIs, os CRAs e até mesmo as debêntures incentivadas. E pensando exatamente nos ativos de renda fixa, Guilherme, a gente projetando pelo menos o fim de um ciclo de alta na taxa básica de juros. Eu sei que para a gente chegar num nível baixo de juros vai demorar um tempinho, mas pensando exatamente a médio e longo prazo, com essas novas regras estudadas pelo governo, né, nessa conversa com o Congresso Nacional, qual deve ser o comportamento dos ativos de renda fixa, que a gente sabe, de novo, né, a população é bastante conservadora, tem uma certa preferência por esse tipo de ativo, mas a partir do momento que a gente possa vislumbrar um rendimento menos atrativo em relação, né, a ativos mais seguros, como é que fica, a partir dessas mudanças e com uma perspectiva de um cenário de juros diferentes, né, de juros mais baixos um pouquinho, como é que fica o mercado de renda fixa? Bom, o mercado como um todo, ele age como um ciclo, né? Você tem ciclos de alta demanda e ciclos de baixa demanda, isso tanto no mercado de renda variável como no mercado de renda fixa, dado que um acaba substituindo o outro na preferência do investidor. Isso está muito ligado à questão comportamental, né, da decisão de alocação diante da realidade da remuneração e do risco que esse investidor se depara em relação à sua percepção. Desde o final de 2023, principalmente o ano inteiro de 2024 e início desse ano, a gente tem observado justamente um processo de migração do investidor de ativos de risco, renda variável, considerando ações, fundos imobiliários, entre outros ativos, fundos multimercados,
para renda fixa, justamente atraídos por essa percepção de risco menor na renda fixa e de uma rentabilidade nominal esperada maior, né? Afinal de contas, a gente está falando aí de uma taxa básica de juros de duplo dígito, próxima a 15%, e que perdura em altos patamares a um longo tempo, né? Considerado em um período considerável. Por um lado, o investidor se vê atraído por essa rentabilidade, acaba migrando os recursos. Tanto é que, se a gente pegar 2024, foi um ano recorde de emissões por parte das companhias de títulos privados, né, de títulos de renda fixa, justamente aproveitando esse boom, essa demanda mais aquecida para financiar suas operações. O próprio Tesouro Direto, né, ele apresenta aí volumes recordes e consideráveis de vendas diretas para a pessoa física de títulos públicos. Então, de certa forma, o mercado ele reage em ciclos. Se a gente espera uma redução na taxa básica de juros, períodos à frente, ainda que isso ocorra daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, a expectativa é que, de fato, a demanda por títulos de renda fixa ela comece a declinar. Paralelamente, esse investidor começa a alocar em renda variável. É o ciclo, como ele sempre acontece. Nós tivemos já janelas que o mesmo cenário se repetiu, e isso está muito ligado ao comportamento do investidor. Adicionalmente a esse cenário de redução na atratividade da renda fixa, nós teremos um custo maior dado pela presença aí de um novo imposto, né? Pelo menos é o que se espera até então. E isso pode diminuir ainda mais a atratividade desses produtos. Então, eu acho que esse fator está muito mais ligado ao comportamento diante aí dos ciclos de mercado. Pensando exatamente nos impactos negativos dessas medidas, Guilherme, queria uma análise sua, na verdade, daquilo que o governo deveria fazer. Né? Porque eu sei que é uma cobrança muito significativa de revisão de gastos, de desvinculação orçamentária. Qual deveria ser a fórmula depois, né, daquela bagunça, que depois da publicação do decreto do IOF? O que o governo deveria apresentar como alternativa? Havia muita expectativa em torno disso, né? Sim, havia uma expectativa principalmente porque a reunião ela envolveu ali componentes do Congresso, do Senado, e a expectativa era de que justamente essas casas tomassem o protagonismo na discussão da sustentabilidade da dívida pública, né? Hoje nós temos um problema que não é conjuntural, é um problema estrutural, não é um problema específico que este governo está enfrentando. Quantas vezes a gente já debateu o cenário da dívida pública, né, na imprensa, em fóruns fechados, enfim, nós sempre estamos revisitando esse tema. E a expectativa que fica é de que esse tópico será revisitado com um ponto de vista estrutural, buscando a sustentabilidade da dívida pública ao longo do tempo, mas muitas vezes o que a gente percebe são apenas medidas arrecadatórias para atingir uma determinada meta estabelecida pelo arcabouço vigente, né? Nesse caso, nós temos aí um novo arcabouço fiscal, e o governo buscando atingir a meta, ele foca muito mais na arrecadação do que no corte de gastos. Nós sabemos que o corte de gastos puro e simples ele não é prático, né? Justamente por conta aí das diversas vinculações, do engessamento, né? Que nós temos em diversas rúbricas, mas existem algumas medidas que podem promover a sustentabilidade, né? A desvinculação do reajuste do salário mínimo na aposentadoria. Existe uma proposta, né, de um projeto de lei para reduzir os gastos tributários em 10% de forma linear, né, com um corte gradual. Isso era esperado que entrasse nessas medidas, mas ainda está sendo debatido, né? Não houve nenhuma sinalização de que de fato isso vai entrar, né? Uma avaliação na redução do crescimento dos aportes da União no Fundeb também. Era uma expectativa de que entraria, foi debatido, mas no desenho final parece que também não vai entrar. Então, a expectativa que a gente sempre tem quando ocorre um movimento como esse é de que medidas estruturais de fato virão e a sustentabilidade da dívida pública ela se tornará mais clara e mais confortável, né? Aquele discurso puro e simples de corte de gastos, a gente sabe que é complicado, existe todo um aparato regulatório por trás disso que acaba engessando, né, o movimento do governo, do próprio Ministério da Fazenda, mas pautas estruturais precisam ser discutidas e não apenas conjunturais para aumento de arrecadação. É isso, precisava, né? Conversei aqui com o Guilherme Almeida, Head de Renda Fixa da Suno Research. Agradeço muito pela sua disponibilidade e participação aqui no CNN Money News, Guilherme. Eu que agradeço, forte abraço. Um abraço.